A gente começa essa edição do Arena com uma notícia que sacudiu o país nessa quinta-feira. A Polícia Federal encontrou, durante a busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, uma minuta para mudar o resultado da eleição. O documento é uma proposta de decreto para que Jair Bolsonaro instaurasse estado de defesa no TSE enquanto ainda era presidente. O objetivo era reverter o resultado do pleito que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. O Pedro Teixeira acompanha esse assunto e traz todos os detalhes. Boa noite, Pedro. Exatamente, Felipe. Tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Arena CNN. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela nossa analista Thaís Arbex. Os agentes da Polícia Federal encontraram na casa do ex-ministro da Justiça esta minuta. Era uma proposta de decreto para que Jair Bolsonaro instaurasse estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo deste decreto seria reverter o resultado das eleições que consagrou o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, como presidente da República. Agora há pouco, nas redes sociais, o ex-ministro da Justiça se manifestou sobre o documento encontrado na sua residência na última terça-feira. Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela a mensagem publicada nas redes sociais pelo ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. No cargo de ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Mais cedo, agora há pouco, no CNN 360, o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que quando uma autoridade pública recebe um documento que indica crime, ele não deve guardar na sua casa, ele deve averiguar a proposta que está indicada neste documento. Este é um dos materiais que a gente teve acesso, apreendidos pela Polícia Federal na última terça-feira. Outro ponto importante, antes de devolver para você, Felipe, é que o ex-ministro da Justiça disse, no dia da operação da sua residência, que retornaria o mais rápido possível ao Brasil para se apresentar à Justiça, mas pelo menos por enquanto isso não aconteceu. Eu volto com você. Obrigado, Pedro, pelas informações. E como o Pedro disse, depois de Anderson Torres publicar a defesa dele sobre a minuta nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse à CNN que o texto é criminoso e que se alguém entregasse esse tipo de conteúdo a ele, na hora a pessoa seria presa. Vamos ver. Não me cabe julgar concretamente este cidadão em relação aos seus atos. Existe a Polícia Federal, existe o Ministério Público, existe o Poder Judiciário. A única coisa que eu posso afirmar à nação brasileira, que se um dia alguém me entregar um documento desta natureza, na condição de ministro da Justiça, será preso em flagrante, porque se cuida de uma ideia criminosa. Muito bem, a gente começa então o debate. Boa noite, Hélio Beltrão. Por você dessa vez, tem aí o caso do Anderson Torres, foi encontrada essa minuta, agora ele sai na própria defesa no Twitter, falando, olha, recebo muitas sugestões, cabe a mim avaliar, cabe fazer esse escrutínio, esse filtro. Então ele está dizendo, olha, não tem nada com isso, isso é uma das propostas que chegam até quem é ministro da Justiça. O Flávio Dino já está criticando por ter guardado em casa, o conteúdo ele está dizendo que é criminoso, que não faria isso. Como é que você avalia esse episódio? Boa noite, Filipes, Joel, Fux. Olha, é tudo muito ruim, né, o que está acontecendo. Agora, a gente tem que entender o que de fato aconteceu. Ele recebeu isso de um popular, estava realmente escrito à mão, como eu entendi que foi o caso. Qual o motivo dele ter guardado? E tudo isso ainda está no ar, não implica necessariamente que ele tenha cometido alguma ilegalidade, alguma imprudência. Eu acho que a gente tem que esperar e aguardar mais fatos. Eu sei que a narrativa, né, não, ele sabia, ele estava planejando e tal. Pode ser, por isso que tem que investigar, mas pode não ser. Então, vamos esperar mais informações. Do recebimento de popular, foi uma hipótese que você levantou ou está no tweet dele? Não, eu só estou checando aqui o tweet. O advogado falou. O advogado falou? Então, só para deixar claro aqui, então o advogado falou que ele recebeu de uma figura comum e guardou na casa dele. Isso. E aí Está tudo muito estranho ainda, né? Recebido de popular, é escrito à mão, né? Estava lá guardado,
a gente pode interpretar como sendo algo ruim e pode interpretar como sendo algo corriqueiro, nada grave. E parece que disse também que ele não teria repassado isso para mais ninguém do governo, né? Como a apuração ideia, do Caio Junqueira. Ter dado prosseguimento, esse tipo de coisa. Então, sei lá, vamos aguardar mais informações. Pois é, ele fez 2 tweets, além desse que a gente tinha mostrado, estou vendo aqui no celular. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP, Ministério da Justiça de São Paulo, imagino. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição, respeito à democracia brasileira, tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro. Daí a gente registra, portanto, toda a defesa feita no Twitter pelo ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o Anderson Torres, que está dizendo que o material seria triturado, mas não foi. Ele foi encontrado antes e, obviamente, um material com esse tipo de conteúdo, num momento tão sensível do país, desperta muitas suspeitas, muitas hipóteses. No mínimo, muitas suspeitas, né, Felipe? O Anderson Torres diz, como parte da defesa dele, o advogado diz, né, que recebe aquele tipo de documento toda hora, né? Ou seja, um reconhecimento de que orbita, trabalha, vive num meio político em que os participantes, as pessoas com quem ele tem contato diário, estavam pedindo golpe de Estado, estado de exceção, estado de defesa, enfim, seja quais forem as formas ali de tentar subverter as eleições brasileiras, de tentar tirar do poder um presidente democraticamente eleito para botar de novo o Bolsonaro. E era tão corriqueiro que mesmo segundo a versão da defesa dele, ele nem se espantou com aquilo. Ele recebe um papel daqueles, no mínimo, você ou chama a polícia, ou o hospício, né, o psiquiatra, não sei, alguém te dá um papel com uma ideia de golpe tão estapafúrdia daquelas ali. E não, era parte comum do dia a dia, tanto que ele acumula os papéis ali e guarda na casa dele para supostamente depois triturar. Sempre bom deixar claro que esse raciocínio é considerando as alegações do advogado e do Anderson Torres. O Anderson Torres, no Twitter, esse que era o ponto, ele não falou de recebimento de alguém. O advogado é que falou. Ele falou que tinha uma pilha de descarte, que ele recebe sugestões, etc. Bem lembrado. Vai ter ainda o exame da caligrafia, porque aparentemente era um papel escrito à mão, para ver se de fato não foi escrito pelo Anderson Torres mesmo. Depois, quem sabe, a gente descobre quem escreveu esse bendito documento pedindo um golpe. Eu nem entendi direito qual que era a estratégia ali esboçada no documento. Era esqueci a expressão que usou, mas era no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? Era uma intervenção militar localizada, assim, no Supremo, se eu entendi bem. A ideia é a seguinte... Não era Tribunal Superior Eleitoral? Ah, no TSE ainda. Então, no TSE. Uma intervenção localizada no TSE. Bom, a ideia era o seguinte... Vai se criar um estado de tamanho caos no Brasil que vai ser justificada algum tipo de intervenção contra as regras do jogo democrático. Isso que estava dito naquele papel ali. O Anderson Torres disse que não tem nada a ver com isso, recebeu, mas ia jogar fora, não tem nada a ver. Mas o mesmo Anderson Torres já estava fora do Brasil pelas suspeitas seríssimas de que ele foi, no mínimo, conivente e talvez ativamente apoiador do caos das invasões que a gente viu aí no domingo. E é bom dar esse quadro completo, Fux, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Arena, que não é só isso que está pesando sobre o Anderson Torres. Essa é uma notícia que saiu agora à tarde, tudo está sendo devidamente apurado, vai ter que ser colocado ali dentro do contexto da investigação. Desperta, evidentemente, suspeitas, a gente imagina as hipóteses, a gente vê qual vai ser o caminho de defesa, mas o Anderson Torres estava em Orlando, num momento sensível do país, de transição entre dois governos, com muitas análises no debate público apontando que haveria essa tensão, eventualmente um ato mais ostensivo, hostil, agressivo, como esse que aconteceu no domingo. Já havia ocorrido atos de vandalismo no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, com a queima de 8 veículos, a tentativa de explosão de carro-tanque no dia 24 de dezembro, além dos bloqueios de estradas, dos acampamentos bolsonaristas em frente ao quartel. O Anderson Torres não estava mostrando ali um rigor, né, na sua atuação como secretário
de Segurança Pública do Distrito Federal, cargo do qual foi exonerado ainda no domingo pelo então governador Ibanez Rocha, que depois foi afastado pelo ministro Alexandre de Moraes. Só para lembrar aqui um pouco do quadro completo, como é que você avalia a situação do Anderson Torres? Boa noite, Felipe. Boa noite, Hélio, Joel. Prazer estar aqui novamente com você. Felipe, eu acredito que no quadro que tá colocado, né, diante de tudo que aconteceu, obviamente, encontrar esse documento ali nos pertences do Anderson Torres não é algo normal, né? Como você disse, algo que gera suspeitas e questionamentos. Agora, eu tendo a concordar com o Hélio no sentido de que é preciso apurar, investigar, né? Eu não sei se ele recebeu inúmeros documentos solicitando golpe, se ele teve contato com inúmeras pessoas que defendiam essa ideia. Isso eu não tenho informação para afirmar que ele estava envolvido neste ambiente. E assim como outros ministros, ele também saiu do cargo antecipadamente. Eu não acho que tudo tem que ser apurado e investigado. Qualquer suspeita é legítima, mas a gente tem que tomar cuidado com o pré-julgamento. Não é questão de passar pano em algo que ele tenha eventualmente, em algum crime que ele eventualmente tenha cometido. Mas é no sentido de preservar o direito de defesa da pessoa e o devido processo legal, né? Que é algo que no Brasil a gente está precisando reforçar, né? Não só nesse caso, como em outros, que não é nem o momento aqui de ficar elencando. Mas, então, a minha visão é neste sentido. Acredito que é algo que nos deixa preocupados, tá certo? De ter havido algum tipo de articulação ou algum tipo de ação no sentido de repassar para o ministro da Justiça um documento desta natureza, né? Que colocaria em xeque a democracia, o regime democrático no Brasil, é algo grave, mas o envolvimento dele com isso, eu não sei. Advogados e outras profissões, até jornalistas, né, que eu conheço, e às vezes eu mesmo, a gente guarda pilhas de coisas, né? Outro dia eu estava passando ali pelos corredores do Estadão, e tinha uma moça da limpeza fazendo uma faxina numa ala ali da redação, e tinha um carrinho com um volume de papéis assim, compulsoriamente eliminados, que era um volume impressionante, que as pessoas vão armazenando. É claro que, eventualmente, eu nem sei se ele chegou a ler isso, tá certo? Eventualmente você recebe coisas que você nem lê. Por outro lado, é possível sim que ele tenha lido, tenha guardado e tenha algum comprometimento com qualquer tipo de articulação nessa direção. Nós não sabemos. Quem vai nos dizer o que efetivamente ocorreu são as investigações que forem feitas pelas áreas competentes. Agora, sendo um conteúdo, se ele leu, raciocinando aqui, a gente está refletindo, obviamente, em tempo real. Sendo ministro da Justiça ou secretário de Segurança Pública, a gente não tem exatamente a definição de quando ele recebeu, de quem recebeu, já vou refletir sobre isso também. Um documento sobre golpe não se leva para a residência, para o lugar privado, né? Você coloca dentro de algum processo, você leva para o seu gabinete de trabalho, você dá prosseguimento, quer dizer, você tem ali um encaminhamento jurídico daquele conteúdo. Eu, como jornalista, se recebo uma proposta de golpe, se não tem uma função dentro de uma reportagem que você vai transcrever, eu jogo na primeira lata de lixo, né? Ou eu recuso o recebimento desse tipo de conteúdo. E são essas reflexões que fazem com que pese
pesem mais suspeitas. Aliás, Felipe, Pena, políticos acusados de rachadinha, o que aconteceu também com a família Bolsonaro, muitas vezes, quando se registra ali um depósito de um ex-assessor na conta deles ou de algum familiar deles, se alega, e aconteceu isso com vários políticos recentemente, que aquilo é a quitação de um empréstimo que foi feito anteriormente. E ninguém nunca tem registro algum do empréstimo anterior. Então, assim, emprestei dinheiro vivo e tal, não se lembra quando, onde, não tem registro de documento, o TED que se fala ali, aquela transferência, nunca tem. Então, é preciso saber se esse popular tem nome também. Quem é essa pessoa? Que dia que entregou isso? Onde que isso foi entregue? Isso cabe à investigação. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo aqui ao Arena mais uma vez. Boa noite, Felipe, meu xará, boa noite, Joel, Fux, Hélio, boa noite a todos. Olha, essa história lembra muito a história do Bill Clinton, do fumei e não traguei, a se partir do depoimento do advogado, que até ele converge com o tweet do próprio Anderson Torres, dizer que recebeu de um popular. Veja, Felipe, você acabou de dizer que se recebesse um documento desse, jogaria fora e tudo mais, mas você não é o ministro da Justiça. Claro. Se o ministro da Justiça recebe um documento propondo um golpe de Estado, ele tem a obrigação de prender quem está entregando esse documento. Se não prender, é prevaricação. Isso é o mínimo. O mínimo é prevaricação, para dizer o mínimo. Segundo ponto, parece que todo dia um popular tem a capacidade de escrever um documento que é um decreto de estado de defesa propondo intervenção no TSE. É fácil. Todo dia eu esbarro com um popular que escreve esse documento e me entrega num papel, todos os dias, como diz o advogado. Parece uma coisa trivial, estão tentando tornar uma coisa trivial. Já falei da prevaricação. Agora eu quero chamar a atenção para um terceiro ponto, que talvez esteja passando um pouco despercebido por nós, mas certamente você vai lembrar, Felipe, que alguns comentaristas que se dizem jornalistas falaram sobre esse decreto no mês de dezembro. Disseram até que essa proposta de decreto, essa minuta, chegou ao presidente Bolsonaro e que foi analisada por ele e que foi entregue a generais e que generais declinaram. Esses mesmos comentaristas chamaram esses generais de covardes por declinarem dessa ação de estado de defesa. Isso está aí para qualquer pesquisa. Qualquer um que pesquise no YouTube vai ver declarações de comentaristas de outras redes de TV falando sobre isso. Então, no mínimo, muita coincidência e para dizer o mínimo, prevaricação do ex-ministro Anderson Torres. Agora, concordo com o que foi dito por todos, é preciso investigar e investigar profundamente, porque se investigar direitinho, isso tem um endereço. E esse endereço é, muito provavelmente, do ex-inquilino do Palácio do Planalto. Obrigado, Felipe. E eu chamo atenção também para essa desinibição, né? Para essa sem vergonhice com que alguém chega para o ministro da Justiça ou para um secretário de Segurança Pública com uma proposta de golpe de Estado. Quer dizer, está chegando para a autoridade que deve coibir todos os crimes com uma proposta criminosa. A que ponto chegamos? Tem um quê de bizarrice nisso tudo para além das questões jurídicas.